Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live palestra do nosso Núcleo Espírita Teles de Menezes. Convidem os amigos, os parentes, os familiares, né, todos aí para assistir, para prestigiar mais essa live palestra, que hoje está bem especial, também como todas as outras que nós trazemos. Mas antes de iniciarmos e convidarmos o nosso palestrante da noite, eu gostaria de convidar todos vocês aí presentes para relaxar, para a gente poder nos conectarmos com o alto. Convido a todos e a todas, se assim sentirem confortáveis, que fechem os olhos, que elevemos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, em sinal de gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo juntos, que possamos utilizar esta noite como uma alavanca para a nossa alma, para o crescimento da nossa alma, para o crescimento da nossa existência terrena e espiritual. Que possamos sair daqui hoje melhores do que entramos. Que possamos amplificar os nossos ouvidos para absorver todos os ensinamentos desta noite e colocá-lo em prática, em ações, através do amor, da caridade, que tanto nos é ensinado. Que assim seja. E para iniciarmos a nossa noite maravilhosa, hoje nós teremos nosso querido Robson Ferrer, né? Já é da casa, sinta-se muito bem-vindos. Nosso querido Robson é da COBEM, né? Da Casa de Oração Bezerra de Menezes. Está conosco mais uma vez, já visitou a nossa casa fisicamente, agora nesse formato também virtual. Robson, sinta-se em casa, né, como é de praxe, e palestra para você. Obrigado, Josiane, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, assim como a todos os companheiros, amigos e queridos dessa instituição que fica na cidade de Salvador, na Fazenda Grande do Retiro, conhecida como o Núcleo Espírita Teles de Menezes, que eu tenho a honra e a alegria da convivência feliz com os companheiros já há alguns anos, se não algumas décadas, nesse nosso ir e vir nas casas espíritas aqui pela nossa cidade e estado. Parabéns a todos pelo trabalho, pela dedicação e pelo empenho com que vocês divulgam a doutrina e as atividades que elaboram nessa instituição de Deus. Um abraço especial ao companheiro Esdra, que nos fez o convite, sempre nos faz, de aqui estarmos de quando em quando falando sobre a doutrina. E hoje, em particular, dentro da temática proposta, é falarmos sobre essa grande teia da vida, que é a existência humana através dos muitos reinos, e falar um pouquinho também sobre a nossa Gaia, que é, na verdade, uma visão simbólica da representação da Terra, conforme nós veremos no decorrer do nosso trabalho. E veremos também quão desafiador é nós, espíritos encarnados nesta Terra, ou na Gaia, para vivermos a experiência da iluminação, de fazer com que ela possa atingir a finalidade para a qual ela fora criada, visto que os mundos também evoluem, assim como os seus habitantes. E uma vez criada pelas mãos divinas e augusta do nosso Senhor Jesus Cristo e daqueles que laboram em nome da evolução terrestre e dos seus habitantes, ela fora concebida na simplicidade, na pureza, no sentido de que começou-se do ponto de vista da evolução, do seu desenvolvimento, em uma condição primitiva, na aglutinação das moléculas, dos átomos, para que depois de algum tempo, depois da calmaria
dos elementos constitutivos do planeta nascente pudesse criar condições para que a vida pudesse existir nela, qual ocorre com todos os planetas que estão na casa do Pai, que são essas muitas moradas que existem para permitir que o ser espiritual que somos todos possamos nos desenvolver, nos aperfeiçoarmos através das experiências reencarnatórias no corpo físico, na matéria. Por isso, o cuidado, o chamamento, o brado que hoje os espíritos de alerta, esse brado de alerta, de atenção, que os espíritos nos fazem e que tanto é noticiado nos nossos dias pela mídia, para o cuidado, a atenção com que nós estamos fazendo da Gaia. Porque se nós mantivermos essa postura da autodestruição, do movimento de fazer com que ela perca as suas características potenciais, os seus recursos naturais, provavelmente não teremos a possibilidade da existência de novas experiências corporais daqui mais um tempo. É o que dizem os cientistas diante do aquecimento global, diante do extermínio das dos muitos animais, da ecologia. Então, reverbera esse movimento universal de proteção, de cuidado, de respeito, de sustentabilidade, a manutenção dos recursos naturais para a provenção do alimento, da sustentação daqueles que ora habitam fisicamente na Gaia, na Terra, e para as futuras gerações possam encontrar recursos de sobrevivência. Algo que hoje vemos que nos falta, e muito, por exemplo, que é um elemento essencial e que acreditava-se que era infinito, mas que hoje percebemos que é finito, que é a questão da água. Quantos são aqueles e aquelas que não têm mais a possibilidade de terem nas suas torneiras, nos seus banheiros, dentro das suas geladeiras, a água potável para sobreviver? Pois que esta é pouco mais ou pouco menos de 10% em todo o mundo. E nós, enquanto brasileiros, somos um povo privilegiado, visto que ela ainda é, até certo ponto, se não abundante, mas que nos permite, de alguma sorte, conviver com mais frequência com ela do que sem ela. Em que pese há de ser dito que há muitas regiões, Brasil afora, que já existe uma total falta de água por conta da dificuldade de retenção desse bem natural e que nós, desavisadamente, egoisticamente, vemos contaminando, destruindo e fazendo com que pouquíssimos retenham em quantidades abundantes, enquanto que outros, a maior parcela da humanidade, dos brasileiros, não a possua. Então, eu quero parabenizar desde já a equipe dos trabalhos doutrinários do Teles de Menezes pela coragem de trazer como discussão a questão da ecologia e do espiritismo, visto que este tem um papel fundamental para a ampliação e a conscientização daquilo que nós estamos fazendo enquanto espíritos para a manutenção desta casa, desta morada. Porque se nada fizermos de bom,
para ela, visto que trazemos aquele chavão de que tudo é passageiro, eu sou estrangeiro nesse país, de que mais cedo ou mais tarde eu vou reencarnar, então a gente pode abusar, a gente pode se descuidar, a gente pode deixar de acordo com a vontade de Deus, mas esquecidos de que aqueles que voltarão nas futuras gerações seremos nós mesmos. São os filhos dos nossos filhos que sofrerão as consequências das arbitrariedades que nós promovemos hoje. E como dizem os espíritos, e o próprio Jesus considerou a sua época, que não sairíamos dali sem que pagássemos ou nos ajustássemos com a lei, retornaremos na mesma condição em que nós deixamos esta Gaia, esta morada. Por esta razão, o tema nos faz pensar sobre o papel do Espiritismo, a sua contribuição para a sustentabilidade desta ecologia que perpassa em todo o nosso planeta Gaia. E quando a gente fala de ecologia, não estamos apenas falando na perspectiva dos sistemas ecológicos, materiais, humanos, dos seres vivos, em toda a sua cadeia alimentar, reprodutiva, mas também nessa ecologia no que se refere a um ambiente capaz de proporcionar felicidade, harmonia, equilíbrio para os seus habitantes. E aí está o grande papel e contribuição que nós podemos dar também para esta morada do Pai. Porque nós vamos perceber, antes de apresentarmos aqui um videozinho, nós vamos perceber que a doutrina espírita, na sua feição das obras básicas, ela está toda permeada por esse discurso da sustentabilidade. Está toda ela voltada para essa defesa ao meio ambiente, a sustentação da vida em todas as espécies possíveis, inimagináveis, porque por mais que a ciência tenha avançado, mas sabemos que existem vida em níveis bem mais sutis, bem mais imperceptíveis para a instrumentalidade científica dos dias de hoje, mas que elas estão aí. Bastamos nos lembrar da vida que existe nas profundezas dos oceanos, e que por mais avançado seja a tecnologia, mas ainda não conseguiu penetrar-se no mistério dessas vidas, desses seres vivos. Imaginemos no conjunto que seria a própria vida. Por esta razão, gostaríamos de convidá-los a assistir esse breve vídeo que fala um pouco sobre esta Terra Gaia, a qual nós nos servimos dela, mas que ao mesmo tempo não estamos sabendo valorizá-la e respeitá-la. Nesse ponto, eu peço à companheira Josiane que nos apresente o vídeo. Gaia, a Terra é viva. A Terra era chamada de Gaia pelos antigos gregos. Gaia representava a suprema deusa dos deuses, uma criatura poderosa e onipresente que simbolizava o poder matriarcal da natureza. As múltiplas conexões de Gaia com os 4 elementos, o fogo, o ar, a água e a terra, iluminou uma consciência cósmica única de que tudo está ligado a tudo. Assim,
O que acontecer a Gaia, o que acontece à Terra, também afeta aos filhos da Terra, seja o lado bom, seja o gosto ruim. O cientista britânico James Lovelock resgatou a mitologia de Gaia e propôs algo além de uma hipótese. A teoria de Gaia, onde a Terra é qualificada como uma entidade ecológica viva que cria as condições para a sua própria sobrevivência. O aquecimento global é uma febre, tanto na mídia quanto no próprio corpo do planeta. Assim, quando Gaia é comparada a um ser humano de sangue quente, que tem a sua temperatura interna de 37 graus centígrados, mantida constante pela circulação do sangue e eficiente troca de calorias com o ambiente, compreendemos que as semelhanças entre Gaia e nós humanos superam as diferenças. O aumento da temperatura do corpo humano de 37 para 39 graus, portanto, 2 graus centígrados a mais, inicia um colapso geral, comprometendo as funções vitais da circulação, filtração, respiração e hormônios, aumentando a perda de líquidos e baixando os batimentos do coração. Uma febre de 42 graus, 5 graus a mais, é um ataque ao equilíbrio orgânico e a pessoa pode sofrer convulsões com risco de morte. Com o planeta Terra é semelhante. Cientistas estimam que se a temperatura subir 2 graus, sistemas de chuvas e secas se alteram, mas as formas de vida que conhecemos ainda conseguem se adaptar. Com a elevação de 5 graus, o clima da Terra entra em colapso. Teremos o extermínio da agricultura e a pecuária em boa parte das zonas tropicais. Inundações em cidades litorâneas e maior frequência de furacões em quase todos os oceanos, inclusive o Atlântico Sul, que banha o Brasil. O que acontece à Terra afeta aos habitantes da Terra. Essa realidade a gente tem que encarar. Pois bem, por esse vídeo de 2 minutos e pouco, quase 3 ou quase 4 minutos, dá para nos dar uma ideia da nossa responsabilidade, do nosso papel enquanto humanidade no atual momento e cenário planetário, no qual sabemos que estamos em um processo de transição, de mudança, de renovação do ponto de vista global e espiritual, nos perguntarmos o que estamos fazendo desta Gaia, desta morada, desta terra que Deus nos proporcionou nesse momento para que nos servisse de moradia, de ambiente no qual estaríamos desenvolvendo as nossas faculdades intelectivas e morais para ascendermos do ponto de vista espiritual para novos planetas, para novas moradas, para novas instâncias conscienciais. Mas não basta desejarmos, querermos, é preciso merecermos. E aí, dentre a apresentação do vídeo, muito bem elaborado, mostrando o que acontece com o aumento ou a diminuição da temperatura na Terra, o que acontece quando há um aumento exagerado na questão dos polos planetários, que o gelo começa a cair, em que os oceanos aumentam, produzindo as muitas tsunamis, os maremotos, os flagelos naturais como sendo resposta da natureza
pelos abusos, pelas infrações cometidas por nós, os habitantes inteligentes, mas que não estamos fazendo inteligentemente o nosso dever de casa para com a nossa casa, para com a nossa morada. E sabemos que precisamos dele, do planeta, para seguirmos adiante. Porque dentro dessa perspectiva da transição, é preciso que nós compreendamos que passarão para o outro lado da divisa aqueles que assim se fizerem por merecer, ou aqueles que tiverem empenhados quando da existência atual, evidentemente é uma consequência das anteriores, nesse empenho, nessa busca, nessa autopercepção, nessa contribuição positiva para manter a sobrevida na Terra. E aí a gente pode considerar que os Espíritos nos trouxeram, em muitas passagens, nas obras básicas da doutrina espírita, as informações necessárias e cabíveis para a compreensão dessas verdades. Basta nós consultarmos, cadê o livrinho? Basta que nós consultemos esse de 1869, que chama-se A Gênese, em que Kardec vai aprofundar exatamente o conhecimento teórico e informativo trazido pelos espíritos e mediante as suas pesquisas a respeito da Terra, da origem, do nascimento, da finalidade dos mundos para nós espíritos. Vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo intitulado Há muitas moradas na casa do Pai. É um dos primeiros, o quarto, o quinto, talvez, ou o terceiro, em que os Espíritos vão trazer citações, passagens, em que Jesus já conferia esta realidade dos mundos habitáveis, que nos servem de moradia, de escola, de presídios, de ambientes hospitalares, para manter aqueles espíritos calcetas, aqueles espíritos comprometidos com a lei, mas também aqueles outros educandários mais graduados que recebem alunos que estão na condição, no merecimento de poderem aprender as ciências, os conhecimentos que neste hora nos encontramos, não nos é possível. Porque nós vimos lá, também nesse capítulo, Há muitas moradas na casa do Pai, a gradação dos mundos. Os mundos primitivos, os mundos de provas e de expiações, os mundos de regeneração, que são mundos transitórios, pelos quais a Terra, a Gaia, está passando, os mundos felizes e os perfeitos, a moradia dos espíritos eleitos, aqueles que já se encontram, por sua vez, na primeira classe da primeira ordem da escala espírita, que são os espíritos bons, que voltam a moradias como a nossa, como ocorrera com Jesus à época, para nos trazer a lição imorredora da palavra do nosso Pai que está nos céus, que é a casa na qual ele construiu essas moradas, que é o universo, que perpassa entre nós bilhões e bilhões de planetas, de estrelas. Ontem fazíamos, abrindo aqui um breve parêntese, nós fazíamos uma palestra sobre o astrônomo Camille Flammarion, e nós víamos a dedicação, o trabalho desse espírito, que aos 15 anos produziu um livro com aproximadamente 500 páginas, cujo título não será outro senão
a pluralidade dos mundos. E ele adentrou a doutrina espírita porquanto que, um dado dia, em uma livraria, ele viu o livro dos Espíritos, começou a compuscar, a ler, e nesse livro ele pôde perceber que tinha um dos capítulos exatamente o tema que lhe foi motivo de escrever o seu primeiro livro de 500 páginas aproximadamente. E o que mais o impressionou é que todas aquelas informações contidas no livro dos Espíritos igualmente se assemelhavam às que ele colocara no seu livro, com uma diferença. Daí o desejo de adentrar a doutrina e conhecê-la mais profundamente. É que tinha sido escrito aquelas informações, aqueles textos, pelos Espíritos. E como um cientista, como um astrônomo, ele não compreendia, não entendia, e foi então averiguar na perspectiva da ciência. E é o que a ciência hoje vem nos mostrando, com as descobertas dos planetas. Hoje já existem investigações em Marte, em Plutão, para se descobrir se no solo desses planetas existem vidas. E a doutrina espírita, há 164 anos, vai nos apresentar que nesse livro citado, que faz parte das obras básicas, a Gênese, vai falar dessa sopa, dessa geleia, que já se encontrava no plano espiritual, aguardando um momento propício para que pudesse trazer ao solo da terra as condições de vida nas suas mais ínfimas dimensões. Daí porque vamos encontrar no livro A Caminho da Luz, escrito por Emmanuel, pelo médium Chico Xavier, o desdobramento dessas informações, quando ele vai apresentar a história na perspectiva espiritual desta grande teia da vida que se encontra na nossa Gaia, na nossa Terra. E ele nos apresenta de uma forma belíssima e vai nos falar sobre a mônada, que Deus cria esta mônada e a lança à matéria. E esta mônada, uma vez misturada à matéria, vai fazer um percurso secular através dos tempos, passando por vários reinos e formas, a começar pelo mineral, seguindo pelo vegetal, ampliando a completitude ou a complexidade no animal, para eclodir do ponto de vista da consciência, da inteligência, do livre-arbítrio, no hominal. Eis aí a grande teia da vida que começa no mineral, que se estende reinos afora e que nós ainda não temos condições de compreendermos na sua grandeza, para eclodir e chegar nesta condição, conforme vai dizer Joana de Ângeles, que é o ser humano, que é a maior obra da criação. Mas ainda assim, ela não está completa. Porque no reino hominal, esse princípio até então inteligente do universo, ou a mônada, vai tornar-se o ser inteligente da criação e vai começar uma nova fase de vida, de experiência, trazendo consigo o aprendizado dos reinos anteriores, acrescidos desta inteligência, desse livre-arbítrio, para assumir a responsabilidade
pelo que estiver fazendo para si e para o contexto coletivo. Então, quando nós vemos, aparentemente, fora do contexto, mas nada está fora do contexto, assemelhando-se àquela frase recentemente vista no Face, mas que já era conhecida por mim e certamente por muitos dos que aqui estão, quando diz deixa eu ver aqui, eu marquei aqui, do ponto de vista do planeta, não existe jogar fora o lixo, porque não existe fora. Essa é a grande reflexão quando nós falamos dessa grande teia da vida, que o lixo que nós produzimos está matando essa teia de vida nos oceanos, nas florestas, nos rios. Nós estamos poluindo os rios. Recentemente tivemos a catástrofe lá em Brumadinho. Vimos a quantidade de mortes em todos os níveis e reinos causada pelo rompimento das barragens. Quando nós vemos a contaminação pelo petróleo e outros níveis poluentes que são jogados no mar, em que as baleias, os golfinhos, estão perdendo os seus caminhos naturais de ida e vida de um oceano para o outro, que estão morrendo por conta dos nossos excessos na produção de alimentos comestíveis para a humanidade, pela ganância do homem. Quem é que não se lembra de uma música de Roberto Carlos, chamada No Ano Passado, em que ele vai justamente fazer um movimento de defesa à natureza, em que a poluição no ano passado subiu sem parar, os rios ficaram doentes com tantos venenos, e ele discorre de forma poética, lírica, musical, o que nós já fazíamos na década de 70 e que levamos para a década de 80, de 90, que adentramos esse milênio de 2000, que é dito o milênio da era de Aquários, da água, poluindo, matando. Basta vermos a nossa Amazônia, o pulmão do mundo, o que nós estamos fazendo com a devastação desta floresta, que é o grande pulmão da humanidade, por ganância, por interesses meramente econômicos, materiais, como vimos na citação daquele que estava e que está à frente ainda do Ministério da Agricultura, do Meio Ambiente, na verdade. Já que estamos na pandemia, vamos abrir as porteiras para facilitar a saída, o desmatamento, em uma atitude infeliz e que nós pagamos o preço que aí está. A pandemia é uma resposta da natureza para os nossos excessos, para os nossos abusos, para tudo que fazemos contrariamente à nossa Gaia, e que o vídeo, de forma muito pálida, mas ao mesmo tempo impactante, nos revelou, nos mostrou. Então é preciso que nós ressignifiquemos conduta, atitudes. É o que vem nos apresentar o companheiro André Trigueiro, no seu livro Espiritismo e Ecologia, e tantos outros defensores do meio ambiente, da defesa dos animais, e que, graças a Deus, já existem movimentos
humanitários, não necessariamente religiosos, em defesa desses nossos irmãos do reino nominal, do reino animal, no qual nos encontrávamos até poucos dias atrás, e que nós matamos por prazer, por competição, que nós abusamos de uma forma perversa para que o espetáculo do sorriso, da competição, possa acontecer. Então é preciso que tudo isso seja revisto para que esse momento da regeneração não fique obstaculizado, não fique parado, estacionado, em que pese que o progresso é da lei da natureza. Assim como a lei de reprodução. Os 3 reinos, no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, vai tratar desse tema, os 3 reinos. O tempo não permite, é verdade, mas merece um apontamento, porque está dentro desta grande teia da vida, aonde começa a origem da vida, começa lá em cima, nas mãos de Deus. Porque Deus, ele é o Criador. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E ele vai criar, conforme já dissemos, a mônada e a lança na matéria. Porque também é de Deus a matéria. Para que esta mônada, ou esse princípio inteligente do universo, conforme a pergunta, salvo engano, 23 do Livro dos Espíritos. O espírito com E minúsculo adentre a ela para iniciar-se no processo da evolução. Porque todos fomos criados do átomo para atingirmos o arcanjo, para vencermos todas essas etapas que nos separam desse reencontro com o Pai. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, aqui, na questão 585, quando Kardec questiona: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma 4ª classe. Qual dessas divisões é a preferível para eles, os espíritos? Ao que eles disseram: todas são boas. Depende do ponto de vista. Sob a ótica material, só existe seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, evidentemente, existem 4 graus. Para diferenciar o nível de consciência, de maturidade, de aperfeiçoamento moral que esses seres vêm atingindo ao longo da trajetória evolutiva através dos reinos. No processo cíclico do nascer, do morrer, do renascer, para progredir ainda e sempre, tal é a lei, conforme propõe Kardec. E aí ele ainda questiona na seguinte: as plantas têm sensações, sofrem quando são mutiladas? E eles respondem: as plantas recebem impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm percepções, por conseguinte, não têm sentimento da dor. E a outra é interessante para a gente fechar esse ponto. A força que atrai as plantas umas às outras independe de sua vontade? Sim, visto que não pensam. É uma força mecânica na matéria que age sobre a matéria. Elas não poderiam se opor. Mas ainda assim, mesmo pela força da matéria, existe ali um ser que principia, iniciante no seu processo formativo, constitutivo, para que possa chegar a uma condição de adultez do reino nominal. Por isso, os 3 reinos, em que no primeiro, a principal característica de aprendizado desta mônada, desse princípio inteligente do universo, é sem dúvida a atração.
conforme vemos, ou veem os químicos, os estudiosos da área. Depois de muito tempo de aprendizado, eles são naturalmente, transitoriamente, elevados à categoria de vegetais. Que, por sua vez, iniciam-se, aspas, em uma condição mais bruta, para que no decorrer dos processos, das experimentações, das atrações, possam se tornar mais próximas do homem, mais belas, mais sensíveis às impressões humanas na convivência, para que possam apresentar novas bagagens de aprendizado e adentrarem no reino animal, que igualmente passa por vários níveis de vivência de aprendizado, até que estejam mais próximas daquela transição entre o animal e o homem. Por isso que dentro da teoria da evolução humana, diz-se que nós viemos do macaco. Porque é o símile que mais se aproxima do homem nas suas características, sensações. Já trazem lapsos de inteligência, de vontade e outras coisas mais, para eclodirem no hominal com a inteligência parcial, mas muito mais acrescida do que no reino anterior. Por isso que vemos muitas formas humanas, em alguns casos, que são mais parecidas com a do animal, o macacoide, do que propriamente do humano. Mas a questão não está na forma exterior, mas na alma que vai naquela forma, pelo aprendizado moral conquistado ao longo das reencarnações. E um desses sentimentos e dessas características é o respeito à natureza. Quanto mais respeitamos a natureza, mais uma identificação com o divino. Porque somos todos filhos de Deus e Deus a criou. Nós fazemos parte da natureza. Quando falamos de natureza, nós estamos falando de tudo que é concebível dentro dessa cadeia alimentar da vida criada por Deus. E nós estamos dentro desse topo dessa escala humana, animal, de animais, porque trazemos a inteligência. Mas engraçado, antes de seguirmos um pouco mais, e Kardec tem aqui um tema, ele ia dizer que, engraçado que nós humanos, pelas nossas atitudes, mais nos assemelhamos aos animais embrutecidos, quando estes, os animais, pelas suas atitudes, se assemelham ao homem consciente e mais evoluído. Na questão 592, Kardec questiona o seguinte: os animais e o homem, é o subtítulo. Olha que pergunta interessante. Se compararmos o homem aos animais em relação à sua inteligência, a linha de demarcação parece difícil de se estabelecer, pois certos animais têm nesse aspecto uma superioridade notória sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de uma forma precisa? Que pergunta legal. Fica aqui o convite para os interessados lerem esse capítulo, o Reino do Livro dos Espíritos, na parte 2, livro 2, capítulo 11, os 3 reinos. Os espíritos disseram: sobre esse assunto, os vossos filósofos não são tão muito de acordo. Uns querem que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. É o que nós vemos. Quando nós homificamos os animais, devemos respeitá-los e amá-los, mas não querer hominizá-los. Enquanto que nós, humanos, nos animalizamos, muitas vezes.
Todos estão errados. O homem é um ser à parte que, por vezes, se rebaixa demais, ou pode se elevar bem alto. No físico, o homem é como os animais, e bem menos dotados que muitos deles. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para as suas necessidades e a sua conservação. É verdade que o corpo do homem se destrói como o dos animais, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais que o animal, não sabeis vos distinguir? Reconhecei o homem por pensar em Deus. E aí ele segue com outras perguntas que o tempo, de fato, já não me permite. Me dê mais só 5 minutos para a gente fechar as nossas ideias. No capítulo seguinte, Kardec vai tratar de um tema importantíssimo dentro dessa perspectiva da grande teia da vida, que é a lei de reprodução. Quando vai tratar da população global, que é um grande problema social, como é o lixo. Basta nós vermos o que está acontecendo no mundo inteiro, depois da pandemia, a questão dos exílios, né, das migrações, das pessoas que saem dos seus países para outros países e que não estão encontrando proteção, não estão encontrando ajuda por conta do que vem ocorrendo nesse processo global. E aí tem uma pergunta 686. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. E a seguinte, 687. Se a população continuar na progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela será excessivamente na Terra? Olha o que os espíritos disseram. Não. Deus provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele não faz nada de inútil. O homem que só vê um canto do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. E ele vai falar também nesse ponto aqui, nesse capítulo da lei de reprodução, que a Terra ela tem condições de alimentar 3 vezes mais a população da Terra. E se não faz, não é por falta de alimento ou de condições, porque Deus deu ao homem inteligência para prover essas necessidades humanas. Mas é pelo egoísmo, é pelo materialismo, é pela compulsão do querer ter mais em detrimento de outros que têm menos. É o que causa a miséria social, que é outro grande problema social no planeta Terra nos nossos dias, que se alavancou ainda mais por conta da pandemia. Pessoas que estavam em situações privilegiadas econômica e culturalmente, hoje estão refazendo seus caminhos porque não tem mais aquela segurança e a pseudo-seguridade do ponto de vista econômico e social, e que hoje estão catando lixo. O materialismo, que é o grande inimigo do espiritismo, o opositor, faz com que nós consumamos além do que é possível e do que é necessário. É um tema que requer tempo, viu, Joseane? Por isso que a gente precisa fazer um seminário sobre esse tema. Mas para a gente encerrar, é importante que a gente entenda que Deus deu a lei de conservação e a lei de destruição. São os capítulos que seguem. Depois dos 3 reinos, entra, então, a lei de reprodução, as leis morais, claro. Aí vem a lei de conservação, a lei de reprodução, de conservação e de destruição. Dentro do equilíbrio para que essa terra-mãe, essa Gaia, a deusa dos deuses, conforme diziam os gregos, possa sobreviver. E para que ela sobreviva, é preciso que nós nos espiritualizemos.
que nós tomemos consciência do nosso papel frente ao que está acontecendo hoje no planeta. Não podemos cruzar os braços e ficarmos de uma postura apática, tão somente de oração, de vibração, de acreditar de que os espíritos farão por nós o que é papel nosso. Nesse ponto, o Trigueiro traz 4 posturas ou atitudes que nós espíritas devemos ter com relação a esse momento em que a Terra está vivendo. Tem aqui uma pergunta interessante, uma entrevista feita por ele. Qual a responsabilidade do espírita para com o planeta? O espírita precisa se dar conta de que quando o planeta adoece, nosso projeto evolutivo fica comprometido. Emmanuel, um consolador, diz que o meio ambiente influi no espírito. Aos espíritas que mantêm uma atitude comodista diante desse cenário, escorados talvez na premissa determinista de que tudo se resolverá quando completar a transição planetária de mundo de transição, de expiação e de provas para mundo de regeneração, é bom lembrar do que disse Santo Agostinho no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ao descrever o mundo de regeneração. Santo Agostinho diz que, mesmo livre das paixões desordenadas, em um clima de calma e repouso, a humanidade ainda estará sujeita às vicissitudes de que não estão isentos, senão de seres completamente desmaterializados. Ainda há provas a suportar, e que, nesses mundos, o homem ainda é falível e o espírito do mal não perdeu ali completamente o seu império. Concluindo, não avançar é recuar, e se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação, onde os esperam novas e terríveis provas, ou seja, não há mágica no processo evolutivo. Nós já somos os construtores do mundo de regeneração. Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. O que estamos contribuindo verdadeiramente para que esse mundo de regeneração, no que se refere às mudanças reais, ocorram. Ok? Essa é a minha fala final, e se o tempo permitir, eu trago as opções que ele trouxe aqui. Eu queria chamar a Joseane para a gente dividir aqui a bancada, sentindo, claro, o tempo, queria ficar mais, é comum da minha parte, as pessoas já sabem, mas vai lá, já trouxe, está aqui, ó. Depois eu entro nessa parte. Vai lá, é com você. Não, fique tranquilo. Ainda não chegaram perguntas aqui, fiquem à vontade, já, pessoas, se tiverem interesse, é um tema extremamente interessante. Eu acho que a forma como o Robson vem conduzindo até aqui é bem esclarecedora, né? Mas fique à vontade para finalizar, viu? Então, pronto. Mas pode ficar aí, não tem problema não, viu? Então, eu vou trazer uma fala do Trigueiro, muito interessante, em que ele vai trabalhando no livro O Espiritismo e Ecologia, ele vai nos apresentar qual deve ser a nossa postura. E lembremos-nos de que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, a seguir, relacionamos as habilidades essenciais para a educação e desenvolvimento sustentável. Isso serve para o espírita, para o não espírita, mas, sobretudo, para o verdadeiro cristão. Reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. E quanto que nós ainda temos de má inclinação com relação ao nosso comportamento frente às questões sociais do mundo. Isso não significa dizer aqui defender bandeiras partidárias, seja as vermelhas, seja as amarelas, azul e branca, como vemos hoje, uma disputa infeliz nas mídias sociais. Dos espíritas, porque dizem assim, eu sou espírita, sou cidadão e preciso defender. Claro, a doutrina espírita não é contra, mas lembremos que isso não é doutrina espírita, isso é movimento partidarista. Mas a consciência espírita está acima das bandeiras e dos partidos humanos, que são todos
falíveis. E é o que a gente vê quando assumimos o poder, que não é diferente daqueles que, quando estavam, nós criticávamos. Mas voltemos aqui. Quais são essas habilidades essenciais? Primeiro, ele vai dizer a visão, algo que ainda nos falta. Se soubermos para onde vamos, estaremos em melhores condições para definir como chegar lá. A doutrina espírita nos esclarece sobre os objetivos de nossa vida nesse planeta, para onde vamos e quais são as consequências de nossos atos. Então, eu preciso ter visão de espírito. Estou em processo. Estou no mundo, mas não sou do mundo. Mas preciso sair dele em uma condição melhor do que quando eu estou aqui. E se eu contribuo para o desmatamento, para a falta de água, para a intoxicação dos animais, eu serei chamado a voltar para me reconciliar com esses nossos irmãos pelos abusos infringidos da lei. Mesmo que eu tenha feito as minhas contribuições semanalmente ou mensalmente no Teles de Menezes. Pensamento crítico, perdão, é que eu estou emocionado. Pensamento crítico e reflexão. Aprender a questionar o nosso sistema atual de crenças e refletir sobre esses assuntos para verificar como colocá-los em prática no dia a dia de nossas vidas. Allan Kardec, com o conceito de fé raciocinada, nos remete a um raciocínio dialético sobre as questões da vida, ensinando-nos a passar pelo crivo da razão até as mensagens recebidas dos espíritos antes de aceitá-las como verdades. A reflexão sobre os ensinamentos para aplicação em nossa vida e o desenvolvimento do pensamento crítico são pontos fundamentais dentro da doutrina espírita. Outra coisa, Joseane e demais, que nos falta, e muito na casa espírita, porque elas não trabalham a ecologia e espiritismo, elas não trabalham a questão do pensamento crítico. A gente tem que acreditar por acreditar, porque se a gente contestar, vai dizer que a gente está sendo obsessor, que a gente está sendo contrário à administração da casa, porque a gente está sendo contrário a Emmanuel, contrário aos espíritos, e aí a gente fica como cordeiros, aceitando tudo, dizendo amém, sem fazer uma análise justa, porque o espírito disse, se manifestou através do médium principal, e disse que tem que pintar a casa de verde e de amarelo, porque a salvação está aí, a gente corre tudo para as casas de construção e compra pincéis e tintas das cores sugeridas, porque não existe um pensamento crítico, uma reflexão, um ponto de vista. Se tem que todo mundo andar de branco, de vermelho, a gente vai porque a Terra precisa dessa vibração que o vermelho, que o amarelo faz, quando, na verdade, a gente sabe que as cores vibram, mas que o pensamento está acima das cores. E somos nós que damos a tonalidade vibracional do planeta. Ou eu entendo isso, ou eu não sigo. Só para eu concluir, querida, rapidinho. Construir parcerias, que é outra coisa importante. Promover o diálogo e aprender a trabalhar em equipe. As leis de sociedades do trabalho e do progresso, apresentadas no Livro dos Espíritos, nos ensinam a importância do trabalho em parceria para o nosso progresso espiritual. Portanto, a doutrina espírita pode contribuir, sim, com o desenvolvimento dessas habilidades essenciais para a educação no que se refere ao desenvolvimento sustentável, dando uma nova chance, uma nova oportunidade para que essa grande teia da vida e a nossa Gaia possa continuar vivendo ainda por muitos e muitos séculos. Obrigada, é com você, desculpa aí. Nada, eu ia só falar que chegou uma pergunta, né? Tem alguns agradecimentos aqui também, as concordâncias, Edna concordou com você, é verdade, Robson, né? Eu acho uma ideia massa, também está agradecendo. E Sica fez uma pergunta, eu acho que dá para a gente ser bem breve aqui, que é a seguinte: quando você fala de humanização dos animais e animalização do homem, não estará havendo uma troca dos filhos humanos, entre aspas, pelos filhos animais? Obrigado, Sica Guimarães Oliveira, pela sua pergunta e a todos aqui que contribuíram aqui no chat. Sem dúvida alguma, é uma visão equivocada, e quem nos fala isso é
o próprio Emmanuel no livro Consolador, além de outros textos que nós já tivemos a oportunidade de ler e de ouvir alguns comentários nesse sentido, é que, por uma falta de carência, muitas vezes, ou pela falta de acreditar no potencial do ser humano, existe hoje uma cultura dentro da sociedade que, para que a gente ame os animais, a gente precisa torná-los humanos. E aí a gente compra roupinhas, a gente compra enxoval, a gente compra casinha, a gente bota luva, a gente compra até máscara. Hoje aparecem alguns memes com os animais de máscara, com aquelas roupas. A gente pega um macaquinho, a gente veste ele com um macaquinho também, ou seja, a gente vai dando aos animais uma conformidade humana, sabe? Quando, na verdade, a gente precisa ter respeito e amor pelos animais, mas entendendo que são seres que estão em um processo de evolução em uma faixa etária diferente, quando poderíamos estar fazendo essa mesma ação de afeto, de humanização com muitas crianças que estão aí, mas que a gente não faz porque a gente, às vezes, não quer se comprometer com o grau de responsabilidade que é educar uma criança que não tem um pai, que não tem uma mãe, que é um órfão, ou de pais vivos, ou de pais mortos, e que a gente não quer assumir grandes compromissos com eles. Então, a gente prefere, é um processo de transferência, diria a psicanálise, claro, em que a gente está deixando de viver o amor maternal com os nossos próprios filhos, ou assumir a própria maternidade e paternidade, para poder transferir para os animais, mesmo quando supostamente tenham filhos, porque a gente teve apenas o corpo, produzimos apenas o corpo físico, mas não produzimos a relação afetiva com os nossos filhos. E isso pode se encaixar muito bem quando você diz que a humanização dos animais não estará havendo uma troca dos filhos humanos, sim. Pelo menos do ponto de vista emocional e psicológico, em muitos casos, sim. Em outros casos, existe uma comercialização, né, uma cultura dentro dessa ideia de que dos pets, em que para você ser uma pessoa bem vista, bem quista, você precisa ter os pets e você precisa ter dentro da sua casa uma série de possibilidades para dizer que ele é feliz, o animal é feliz. O animal é feliz quando a gente dá carinho, a gente dá amor, a gente dá alimento, que a gente cuida e protege. Então, se você não pode cuidar, eu vi hoje, por sinal, até essa imagem no Facebook, um desses Facebooks aí que eu estava olhando, aí dizia assim, tia Chico com 3 gatinhos na mão, sorrindo para eles. E aí tinha uma frase dizendo assim, se você não pode cuidar, não mate. Se você não pode fazer isso, não faça aquilo, como normalmente a gente faz. Ou seja, se você não tem condições de criar um animal, é melhor que você não crie, para você não violentá-los. Mas se pode, dê o que você pode dar de melhor, sem precisar fazer com que ele venha se tornar aparentemente um ser humano, porque não é ainda. Robson, obrigada demais assim, pela sua contribuição. Com certeza foi muito esclarecedora, tem muita gente aqui agradecendo. E esse finalzinho que você trouxe aqui agora, ele super casa com o nosso próximo tema, né? Esse mês a gente está trabalhando interfaces entre o espiritismo e a ecologia, e a nossa próxima palestra vai ser no dia 15, com o tema São Francisco de Assis e a Casa dos Animais, com a Kessia Teles. Então, já fica aí, agenda aí, aperte o sininho, Dona Sônia sabe, né? Deixa o like, aperte o sininho, lembrete, tá? Partindo já para alguns avisos aqui da casa também, no próximo sábado nós teremos atividades virtuais, está acontecendo já há algum tempo, né? Da infância, o nosso CREA, Criança Espírita Amélia Rodrigues, o nosso grupo de família, um pouquinho mais tarde, 15 horas, que é o nosso ANAF, né, o nosso grupo de estudos Anália Franco, e a nossa juventude, a nossa querida JECA, a Juventude Espírita Castro Alves, um pouquinho mais tarde, 16 horas. Aí, na sequência, tem atividades para toda a família. Se você ainda tem criança em casa, precisando dar um direcionamento, jovens, e você também está aí, ainda não participa de um desses grupos, tem grupo aqui para toda a idade, tem reflexão para a gente fazer durante toda a semana aí, para a gente tentar complementar, né, esses estudos que faz uma diferença enorme. E se você ainda tem dúvida sobre a nossa programação, toda a programação e atualização da casa está no nosso Instagram,
Núcleo Espírita Télio de Menezes, mas se ainda assim você tem dúvida, você pode entrar em contato com a gente via WhatsApp, que é um número fixo da casa, mas também o WhatsApp, né, é o 713312-1357. Assim que possível, né, a gente sempre entra em contato e responde, ou pelas mídias sociais, ou pelo WhatsApp, acompanha as nossas programações. E eu queria também lembrar aqui da nossa página, né, do nosso canal aqui, do Roteiro Espírita, que é o canal que o nosso irmão aqui, Robson, faz a divulgação. Então, visitem, tem canal no YouTube, tem canal no Insta, tem mais algum lugar, me corrija? Facebook e temos também no próprio Twitter, mas me permita rapidamente fazer um convite reforçado ao nosso canal Roteiro Espírita no YouTube, em que nós postamos as nossas palestras, os nossos trabalhos. Essa também a gente vai depois fazer a divulgação lá no canal. Estamos aí com uma campanha de aumentar o número de inscritos, então fica aí esse convite, vocês conhecerem, tem muita coisa boa. Recentemente, no último sábado, falamos sobre o luto na pandemia, com uma pessoa vinda de São Paulo. Então, tem muita coisa legal, bacana. Fica aí o convite de vocês conhecerem, se inscreverem. No Facebook, é Roteiro Espírita ponto 18, no Instagram, @Roteiro Espírita 18. São as nossas redes sociais que vocês podem estar entrando. E diariamente, hoje a gente está trabalhando diariamente com uma programa que é mensagens do dia para você, em que a gente todos os dias manda para o Roteiro Espírita no YouTube uma mensagem de 10, 15 minutos no máximo, em que a gente está falando também dessas questões da doutrina espírita. E já que você trouxe a questão do WhatsApp, o nosso WhatsApp, para quem quiser nos acompanhar, é o 987-186672. Fica aí o convite, quem quiser receber a nossa lista de transmissão, 987-6672. Obrigado a todos, um beijo no coração. Na dúvida, precisa ficar aqui gravado também, né? Só para finalizar também, temos aniversariante da semana. Quem sabe que eu ia esquecer, né? Hoje a Isla está fazendo aniversário, né? Era da nossa infância, estava com a gente desde a infância, agora está na juventude também. A Isla, um beijo, querida. Dia 10 tem a Amandinha também, feliz aniversário, Amanda. No dia 11 tem a nossa querida Nayara. No dia 12 tem Lázaro e Lohan também, tá? Então, para toda essa galera da semana aí, fica aqui a nossa sentimento de feliz aniversário, de novo ciclo para vocês. No mais, eu queria agradecer mais uma vez a todos os presentes que estiveram aqui interagindo com a gente, como sempre, né? E ao nosso querido Robson da Cobem, por mais essa explanação maravilhosa que você trouxe para a gente, né? Para essa reflexão aí super importante e que a gente realmente precisa praticar. Na dúvida sobre algum número ou canal, é só, né, a palestra ficar gravada, vocês podem assistir a qualquer momento também, divulgar, compartilhar com quem vocês quiserem, fiquem à vontade, tá bom? Dá o like também, porque é importante para a visibilidade do canal, isso tudo é importante para aumentar o número de pessoas no canal. Agradecer a todas as pessoas aqui presentes que eu estou vendo. Obrigado pelo carinho, pela atenção e pelas mensagens de fortalecimento. Até uma próxima, se Deus assim o permitir. Isso aí. Boa noite, pessoal. Até a próxima.